Sidney, na sua ótica, agora que você entendeu com a sua inocência, né? Se você for para um segundo reality, daqui a pouco eu quero saber se você vai topar mais um desafio, né? Tem vários realities aqui na Record. Agora você não é mais inocente, agora você não pode mais alegar isso daí. Não. Se é um jogo, não é vida real. Nem sempre os queridinhos do público, e eu não tô dizendo aqui que o Sasha é um charlatão, né? Mas a gente já viu vários personagens aí que enganaram muito o público, que o Diga, o último campeão do Big Brother Brasil, né? Que era um cara dentro do programa e fora só decepcionou a galera dele. Essas provocações subliminares, essas atitudes que o público e as câmeras não conseguiam captar. Você considera, depois de todos os embates que você teve com o Sasha, atitudes que fazem parte de um jogo valendo uma grana preta, né, 2 milhões de reais, ou ainda você questiona o caráter do Sasha? Eu acho que até a página 3, ok. A partir daí eu já questiono o caráter do Sasha. Sabe onde eu questionei o caráter do Sasha? Na minha saúde. No lance da minha perna. Perfeito. Eu acho que eu acho que aí foi sobre caráter. Porque assim, ele já tinha entendido, vou tentar enxergar um pouco a ótica dele. Ele já tinha entendido que ele tinha essa sagacidade de manobrar, de fazer isso, de fazer... O jogo dele, antes disso, já estava funcionando. Ele não precisava ter ido tão longe. Daí, quando ele fez essa curva aí e falou, meu irmão, quero que você se lasque, eu não tô nem aí pra sua saúde, eu não tô mais nem pra nada, eu quero que você se foda, perdão. Aqui é internet, aqui porque pode. foi sobre... Porque ele falou exclusivamente, eu quero que você se foda. Depois. Pra gente passou que se lasque. Falou se lasque, o primeiro foi isso, e depois, num outro momento, ele falou, eu quero que você se foda. Certo. Eu não tô nem aí pra você não é nada, eu quero que você se foda. Ele falou isso também pra mim. Aí eu falei, não precisa. De verdade. Aí eu falei assim, aí já é caráter. Aí eu acho que assim, inclusive depois eu falei sobre isso também. Eu falei, cara, lá dentro da casa eu ainda falei sobre isso. Eu falei, o Sasha é inteligente, o Sasha é sagaz, ele tá jogando muito. Só que eu acho que nesse ponto ele derrapou pra mim. Aí eu acho que ele pecou. Porque do mesmo jeito que no requeijão eu exagerei, na roça eu não soube falar, eu acho que aí ele não precisava. Entende? Assim, Sim. Foi nesse ponto que eu achei assim que falou mais sobre a pessoa do que sobre o jogador. Fora isso, eu concordo, é um jogo, eu faria 80% do que o Sasha fez no próximo reality, eu aceitaria sim. Eu preciso de umas férias. Com certeza. Eu preciso de umas férias, assim, foi bem pesado. O Sasha chegou um momento assim que ele começou assim, quando ele viu que eu tinha entendido os movimentos de jogo dele, ele começou a vir com sutilezas depreciativas no pessoal, em relação a mim. Quando eu comecei a apontar o que ele fazia na hora das dinâmicas, que eu falava, ó, percebe que ele vai interromper todo mundo primeiro. Não sei se aparecia pra vocês isso. Ele interrompia muito. Aliás, o tempo foi criado, nunca teve tempo na Fazenda. O tempo foi criado porque ele era muito repetitivo. Muito. E eu falava sobre isso. Eu falava assim, ó, eu chegava na roça, eu não sei se apareceu isso pra vocês. Talvez eu tenha sido pessoas responsáveis por isso. Eu falava pra todos os outros peões, presta atenção no que o Sasha vai fazer. Começava a dinâmica. Alguém começava a falar ali, pá, 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 tudo é que eu falava, cala a boca, Sasha, respeita as pessoas. Aí quando ele ia falar, o primeiro que ele falava, ninguém deixou falar. Ô, Galisteu, eu posso falar? Eu posso falar? Eu posso falar? Eu posso falar? Eu falava, cara, tô cara de pau. Você acabou de interromper. A gente criticava. E aí ele interrompia todo mundo, começava a virar uma confusão, e aí às vezes a pessoa do embate queria resolver um assunto com ele, e ele, ó, escapava. Porque a questão era, eu posso falar ou não posso falar? Tem 10 pessoas gritando, acabou o assunto. Acabou o assunto. E eu comecei a falar isso uma vez, aí daqui a pouco vem esse lance de 1 minuto. Eu falei, glória a Deus. Tanto é que ficou ruim pra ele. Eu falei, desde o dia que ela deu esse anúncio, eu falei, vai ficar ruim pra tu agora, hein? Agora vai ficar ruim pra tu. E aí, assim, quando ele começou a perceber essas coisas, a questão ficou mais assim. Aí ele começou a falar que eu era apaixonado por ele, que eu era uma criança, que eu tava na 3ª série. Começou a ficar meio pessoal o negócio, sabe? Ele não falava mais de jogo, ele falava da minha pessoa. O Sidney tá todo irritadinho, ele fica tremendo, ele se tremelica inteiro. Ele começou a ficar muito assim, sabe? Ele não... qual foi a última dele? Aí ele falou que eu tava mentindo pro público, que eu tava querendo construir um personagem, que eu era um cara cheio de sombra, que eu tava querendo fazer um bom moço. Enfim, aí começou o lance do galã, porque ele é um ex-galã. Eu falei, Sasha, como assim ex-galã? Me explica um termo. Primeiro que eu acho que esse termo tá te incomodando bastante. Você já citou esse termo em algumas dinâmicas no ao vivo quando eu não tô lá, inclusive. Você adora fazer isso. Você adora falar isso assim quando eu não tô presente para poder te perguntar algumas coisas. Ele fez isso várias vezes. Aí eu falava assim, eu no Faro um dia eu consegui. Por que o ex-galã? Você tá me chamando de velho? Eu só queria te lembrar que você tem a mesma idade que eu. Então, assim, se você tá incomodado, se você acha que você é um meninão, eu só queria te dizer que você tem a mesma idade que eu e eu tô muito bem com meus 44 anos. Zero problema para mim.
Adoro ter 44 anos, tá tudo certo. Galã, eu já fiz sim, fiz vários, mas Sim. eu fiz N outras coisas. Então, assim, você está incomodado, o que está acontecendo? Eu acho que você tem alguma frustração aí com esse termo. E assim, aí não sou eu que vou resolver o seu problema. Procura uma ajuda profissional, trabalha isso, porque assim, tá chato. Até o Faro deu uma nele, falou, pô, cara, não tem nada a ver você ficar chamando o cara de ex-galã. Então, assim, ele começou a vir com uma questão muito pessoal, Sim. já na reta final, e aí eu já entreguei. Aí você já tava, Eu já tava, cara... sem motivação pra brigar. Eu já tava cansado. Eu falei, cara, então é isso que seja... Assim, eu não sei mais o que está acontecendo, eu não vou conseguir provar. Porque também ele usou uma outra estratégia comigo também, que foi muito boa da parte dele para ele, né? Todas essas questões que a gente conversou aqui, ele sempre anulou. Ele falava assim, você não tem jogo, você está repetindo o discurso do Zé Love. Você percebe que tudo que eu te falei aqui foi sobre mim? Eu não toquei no nome do Zé até agora, toquei aqui. Aliás, ele te anulou o jogo inteiro. Então, exatamente. Enquanto vocês ficavam falando dele. Porque na minha visão, isso aqui é um achismo do Bruno Tálamo, não é? Não foi ele que me disse isso daqui. Sim. Ele tinha um receio, ele tinha um respeito justamente pela sua inteligência. Sim. E ele tinha um respeito pelo Zé Love. Ele sabia que o Zé Love ali era um cara forte. Então, ele respeitava o jogo de vocês dois. Sim. O que ele fazia? Ele te anulava. Quando você ficava falando dele, quando você volta da última roça, ele tenta até te salvar no Resta 1. Ele combinou com os amigos dele, com os aliados. Não vamos dar essa moral pro Sidney, porque ele já voltou de uma roça. Se ele volta de 2 consecutivas, o cara entra numa ascendência. Então vamos anulá-lo. Em compensação, vocês, o cara volta, vamos de novo. Não, exatamente. Ele usou essa estratégia. Ele o tempo todo me anulava. O tempo todo assim. Ele nem me olhava às vezes. Era tão grifado isso, que ele assim... Não, eu vou deixar você ali, ó. Eu não vou... Quando eu começar... Por isso o lance do perseguir ele pela casa. O lance do vídeo que ele fala assim, que eu tinha problema mental, que eu saio da piscina e fico puto com ele, que depois eu volto dele e falo, não, vamos conversar sim. Senta aí então e vamos conversar. Aí ele vai dando as costas pra mim, vai andando, eu vou atrás dele. Sim. Eu falo, não, Sasha, vamos conversar. Você não quer conversar? Você não tá falando que eu tô te ofendendo? Agora eu vou falar baixinho, ó. Eu vou falar bem baixinho. Senta aí, vamos conversar. Ele nunca me deu essa oportunidade. Ele me anulava. Até nesses momentos, isso já era uma estratégia dele. Ele falava, eu não vou nem sentar para conversar com você. Você falou lá, você já comprou, já caiu na minha pilha, agora você que paga o seu BO. Sabe assim? E aí ele fazia isso. E não feliz só da atitude, ele verbalizava. Sidney é uma planta. Sidney não existe. O Sidney não fez nada aqui dentro. O Sidney é cachorrinho do Zé Love. O Sidney não existe. Ele nada, para mim, é a mesma coisa. Então, assim, ele foi sagaz nisso tudo. Sim. Ele foi muito sagaz nisso Aliás, daqui a pouco a gente vai soltar esse vídeo, daqui a pouco tem um recadinho especial aí pra todos vocês. Eu até peguei aqui no celular, o Sidney, quero ver eu achar agora. Live Bruno Tálamo, cadê? Que eu tinha separado. Que é um tema que eu não sei se você também já tem conhecimento, achei aqui. A sua categoria, a sua profissão, os artistas, né, as atrizes e os atores, majoritariamente, em sua grande maioria, não aprovaram o seu comportamento e ficaram do lado do Sasha. Eu separei até alguns nomes aqui, Tayla Ayala, Pamela Cotto, Luiz Clos, Marcela Pignatari, Gisele Soares, Leandro Ramos, Felipe Roque, Paloma Bernardi, Fernando Sampaio, Heitor Martinez, enfim, são os nomes que eu anotei, mas tem vários que aprovaram o comportamento do Sasha na treta do Requeijão, né, especificamente falando, e foram contra você. Te deixa um pouco magoado ou chateado a sua categoria? Não posso dizer que foram todos os atores, mas boa parcela aí da sua categoria ficou ao lado do Sasha. Como que você vê? Não, o Sasha é um cara muito mais bem relacionado que eu no meio artístico. O Sasha cresceu nesse lugar, né? A família dele é do cinema. O Sasha já sempre dialogou muito bem com as pessoas da classe. E eu, na verdade, fui um estranho no ninho. Assim, eu sou filho de pessoas muito simples, não tenho nenhum artista da minha família. Eu caí de paraquedas no meio artístico e sempre, assim, fazia o meu trabalho e voltava para a vida real. Eu sempre, assim, meus amigos eram médicos, pessoas que tinham outras profissões, comerciantes, etc., autônomos. Eu, assim, nunca tive, assim, essa galera do meio artístico, né, como amizades profundas e assim, na vida. Eram colegas de trabalho, a gente sempre se curtiu, se respeitou, mas dentro daquele ambiente profissional. Então, assim, de fato, eu nunca imaginei que alguém poderia, dentro da classe, tomar alguma dor minha. Não me espanta que não tenham tomado, né?
Agora... Mas fica uma mágoa, porque assim, eu falo por mim, mas cada um tem uma sim, ótica. sim. Eu, como jornalista, e eu fiquei muito chateado quando eu participei de reality show, eu vi vários colegas jornalistas me detonando, Bruno Tálamo, fiquei chateado. Você não fica magoado pela sua categoria, e eu nem sei se essas pessoas são amigas particulares do Sacha, eu não sei, não posso te afirmar aqui. Não sei, das pessoas que você falou aí, a única pessoa, das outras eu não sei quem foram, que eu nem fui atrás disso, também nem vou. Claro. Não me interessa levar essa dor pro coração. A única pessoa que eu convivi, que eu conheço, é a Paloma. Sim. Né? Agora aí vem aquilo que você já comentou comigo. O lance do requeijão, de fato, é uma atitude que eu reprovo. É uma atitude que eu fiz para ele entender que era algo ruim. Não é uma atitude que eu gostaria que alguém aplaudisse. Muito pelo contrário. Entende? A minha intenção com essa atitude era ser incômodo, era ser indigesto. Então, assim, normal alguém dizer isso é ruim. Só que as pessoas talvez não entenderam, né, o porquê que eu estava fazendo aquilo. Não que fosse certo, não que fosse correto. Foi o que eu falei. Eu mesmo me arrependi e disse para ele, dentro da casa, que não faria de novo. Né? Mas, assim, talvez as pessoas também me julgaram de uma maneira muito, como é que eu vou dizer, seletiva, olhando só por uma ótica. Né? Elas não entenderam o porquê da minha atitude. Volto a dizer, não que a minha atitude fosse bacana. Claro. Mas ela não foi uma atitude orgânica, isso não é o meu comportamento. Né? Aquilo tinha um motivo de ser e existir e acabou ali. Eu vou fazer isso para você ver que é chato, que é ruim, que é desrespeitoso, que isso incomoda, que não é legal. E realmente ele ficou bem pé da vida. Claro. Tanto pela reação dele, fio o dedo aí, ó, você sabe aonde. Então eu falei, funcionou, né? É ruim, não é ser mal educado? É ruim, não é ficar, né, ser desrespeitoso com as pessoas? Não é ruim? Sim. Só que ninguém me entendeu. As pessoas entenderam que aquilo fosse o Sidney. Uma atitude do Sidney. Eu sou esse cara, eu não sou esse cara. Eu estava dando um exemplo para ele de como ser desrespeitoso não era legal. Bom, vamos exemplificar uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Tá no ponto, Leque? O Cid do requeijão, é esse que eu quero ver. Vamos ver, esse momento foi, acho que, um momento emblemático, tanto na sua passagem quanto na do Sacha. Não digo que isso contribuiu, assim, absurdamente para a vitória dele, mas foi mais ali um ponto positivo para ele, porque as pessoas tomaram as dores, né, nesse momento. Vamos assistir e na volta a gente continua comentando. Vai lá, Leque. Não, consigo. Boa. Você já viu essas imagens? Não, acho que um café da manhã, Sacha. Não, consigo. Um café da manhã, Sacha. Como você esperou até passar com o requeijão no meu pão inteiro pra fazer Quer que eu isso? passe o dedo no seu pão? Quero que você meta o dedo e saia correndo, filho. Fica possesso. Olha, vamos lá, né? Você já falou muito sobre essa história do requeijão. Pra dona, como diz o Cairo Jardim, a dona Maria Dolores, lá de Uberlândia, a dona Jurema, do interior de São Paulo, a tia do sofá, que é a tia que vota. Né? Não é o Bruno Tálamo que fica lá votando, né? Não, Quem vota é a tia do sofá, é a dona de casa, é a senhora aposentada. São essas pessoas que, né, você tem que conquistar quando você vai pra dentro de um reality show, e você conquistou muitas delas, por sinal, senão você não era o vice-campeão do programa. A impressão que a maioria das pessoas teve de um ato extremamente hostil, um ato repugnante e um ato nojento, um ato ali de falta de higiene, né, ao você meter o dedo no requeijão do cara que tá tomando o café da manhã dele em paz. Essa é a ótica que foi transmitida aqui pra gente, Cid. Por isso o erro, né? Por isso que eu digo assim, é visivelmente um erro. Com certeza é um erro, né? Foi o que eu te falei, eu tava muito entalado, muito engasgado com várias atitudes do Sacha, da mesma forma, indigestas, desrespeitosas, né, mal educadas. Sim. Só que o erro foi meu, eu devia ter me manifestado de uma outra forma já no início, quando isso começou a me incomodar. Né? O meu erro foi ter ficado engolindo esse sapo até chegar nesse ponto de ter perdido a cabeça e feito uma coisa que só foi contra mim. De fato, assim, é uma atitude que eu não repetiria, não faço isso na minha vida, não faço isso com o requeijão das pessoas. Nem com a comida de ninguém. Esse não é o Sidney. Foi um erro, foi uma atitude impulsiva. Sim, claro. Né? Foi uma atitude impulsiva que eu, inclusive, tive a humildade de reconhecer para ele dentro do jogo. Falei, Sacha, eu errei. Eu estava tentando te mostrar o quanto eu estava sendo desrespeitado por você e devolvi para você na mesma moeda, mas foi um erro. Me desculpa por isso, não foi legal. Né? Então, assim, ele sabiamente não me desculpou, inclusive deixou provocação no ar. E eu vou continuar sendo mal educado. Só que isso não passou para a tia do sofá. Não passou para isso tia. Não passou para dona Jurema. Isso não passou para dona Jurema. É aí que tá o pulo do gato. Cadê meus advogados? Entendeu? Cadê meus advogados?
Doutora Gisele, vou contratar. Então, assim, vou repetir. Não é um ato certo, não foi correto, não é legal, mas teve um contexto, não foi uma atitude orgânica do Sidney, esse não é o Sidney. E a prova de tudo isso é o final dessa história na minha conversa de desculpa com ele. Eu vou continuar sendo mal educado. Então, assim, o que eu tô falando foi provado. Ele estava sendo. Ele não falou eu vou ser mal educado, eu vou continuar sendo mal educado. Chama esse VAR aí, cola com a cena do requeijão e talvez amenize a minha pena. O Leque, infelizmente, acho que não vai ter esse VAR, mas prepara aí os vídeos dele com a Vanessa, que a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho, e prepara também o momento em que ele e o Sasha ficam, né, sassaricando ali de um lado pro outro dentro da casa. Eu não vi, vou te perguntar agora o VAR não mostrou pra ninguém, eu não vi você dando os parabéns pro Sasha quando ele é coroado ali como campeão do programa. Nos bastidores, teve um parabéns? Teve? Dei lá. É que assim, quando saiu o resultado, né, teve aquela coisa, ele foi com a mãe dele, teve todo o momento dele, eu respeitei. Claro. Claro, com certeza, mas assim, eu apertei a mão dele, não apareceu mais uma vez. Cadê meus advogados? Eu tenho esse fair play. Não, eu reconheço, já reconheci, falei sim, Sasha, parabéns, apertei a mão dele, falei, cara, sucesso aí pra você, curte esse prêmio, aproveita. Né, a gente já tinha conversado uns dias antes de zerar o game, no sentido de que, assim, deixo muito claro aqui, o Sasha teve várias atitudes que eu não concordo, assim, como eu te falei, o lance da minha perna, eu acho que ele passou em alguns momentos. Também tem o meu mérito e o meu reconhecimento como uma pessoa extremamente inteligente, um grande jogador. Ele mereceu nesse sentido. Se o mérito é por jogo, se a questão é essa, ele foi infinitamente melhor do que eu, nesse sentido. Eu fui o Sidney, eu fui uma pessoa assim que eu só tentei mostrar quem eu sou, minha personalidade, com erros e acertos. Reconheci os meus erros quando errei, foi o lance do requeijão, foi o lance dos tons acima, que às vezes eu me referi com ele, mas eu estava sendo o Sidney e estava assim, tentando ser uma presença positiva dentro da casa, colaborativa. Eu sempre que eu via alguém de cabeça abaixo, eu ia lá, falava, pô, levanta, vamos, tem jogo, mostra você, faz seu jogo, não desiste de você aqui dentro, o jogo é sobre isso, acredita em você, claro, coloca sua personalidade para fora. Enquanto ele, por exemplo, estava na machadinha, entendeu? Então, assim, ele tem total mérito desse prêmio, e eu reconheci isso, sim, dei meus parabéns para ele. E, assim, de fato, vou deixar o que aconteceu entre o Sasha aqui no jogo.